Faltam 10 minutos para as 9 horas da manhã. Mais uma vez vamos a São Paulo, aos estúdios da BMF Ovespa. Walter Puga traz para a gente os destaques desse momento. Walter, qual o destaque de agora? Bom, nós vamos falar sobre esse congresso que a Associação Brasileira do Agronegócio realiza na próxima segunda-feira. São discussões durante um dia inteiro. Elas ocorrem aqui em São Paulo e o assunto é de muita importância para o homem do agronegócio. É o 15º Congresso Brasileiro do Agronegócio. Ele é realizado pela BAG, vai acontecer na segunda-feira aqui em São Paulo, a partir das 8 horas da manhã. E o tema deste ano é liderança e protagonismo. É uma visão do agronegócio como líder do processo econômico de todo o desenvolvimento econômico do país. Vamos lembrar que no ano passado, esse Congresso do Agronegócio tinha como tema sustentar é integrar. Agora o tema é outro, liderança e protagonismo. Bom, o diretor executivo da Associação Brasileira do Agronegócio, Luiz Cornacchione, conversou sobre esse congresso com Rafaela Fávaro. Veja a entrevista. Cornacchione, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios. O nosso assunto agora é o Congresso da BAG. É o 15º Congresso. Qual que é a novidade depois de 15 anos? Bom, obrigado aí pelo convite. Para nós sempre é um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, essa é a 15ª edição, quer dizer, a BAG já está nessa questão do Congresso há muito tempo. Normalmente, até a gente estava conversando, quando vai terminando como termina a semana que vem, já começa a pensar qual vai ser o tema do ano que vem. No ano passado, quando a gente mais começou a pensar um pouco o tema desse ano, escolhemos para esse ano liderança e protagonismo, e sabe, foi uma feliz escolha, Rafaela, porque naquele momento a gente vivia no país uma questão extremamente delicada, no final de 2015 no país. E o tema ficou agora, para esse momento que nós estamos vivendo agora, que é um momento bastante diferente do que era naquele período, bem atual. Então a gente vai cuidar esse ano desses dois temas, liderança e protagonismo. A gente, lógico que a gente tem uma série de líderes ainda por aqui, mas a gente tem aí, apesar de ter líderes, a gente tem uma falta de lideranças. Não por falta de líderes, mas talvez por uma questão de organização desses líderes, colocação dos líderes certo no lugar certo. O Brasil já faz um papel de protagonista, muito importante nessa questão do agronegócio, e a gente precisa, obviamente, para continuar exercendo esse papel de protagonismo, a gente precisa ter uma liderança forte. É um pouco isso que a gente vai discutir em 3 painéis na próxima segunda-feira, agora dia 8 de agosto, lá no Sheraton WTC. Bom, liderança. O país já é líder, já é um grande produtor de carne, de soja, de frango, de milho, de toda a cadeia agrícola. Protagonismo falta um pouco no mercado mundial e até um reconhecimento aqui no Brasil? Ou, dada a situação econômica, o agronegócio assumiu esse papel mesmo? Acho que tem as duas coisas. Assim, se a gente voltar rapidamente um pouco no tempo, a gente percebe, a gente fez em menos de entre 3 e 4 décadas, não mais que isso, o Brasil deu uma virada monumental na questão de agronegócio. Se a gente voltar aí, eu sempre brinco, se voltar na minha época de faculdade, no início dos anos 80, sou formado em agronomia na Exalc, a gente não era de longe o que nós somos hoje. Quer dizer, o Brasil fez isso, tem na questão de produção de alimentos, em agronegócio, uma participação e um reconhecimento mundial importante, a gente conseguiu conquistar a agricultura tropical, isso é uma coisa super importante, quer dizer, poucos têm as condições que nós temos e fizemos isso com muita tecnologia, com muita participação, principalmente dos produtores, os produtores acreditaram nisso, colocou o Brasil nisso aqui. A gente fez isso, mas ainda tem algumas coisas para fazer. Se a gente olhar no mercado externo, como você falou, eu acho que a gente tem aí algumas coisas para ganhar, a gente vive insistindo nisso, acho que agora com a chegada do ministro José Serra nas relações exteriores, a gente está muito animado com isso. Por quê? Porque a gente tem visto movimentos para a gente fazer acordos, e o Brasil precisa fazer isso, a gente está um pouco paralisado nesses últimos anos. Temos aí, no mercado interno, acho que o Brasil, por causa da crise, o agronegócio acabou tendo aí uma relevância que já tinha, mas talvez um pouco menos reconhecida, agora está mais reconhecida. Precisa trabalhar um pouco isso, porque nós temos uma responsabilidade danada nos próximos anos, não é dada só pela gente, é dada pelo mundo, principalmente pela FAO,
E aí, para isso, a gente precisa trabalhar as questões de liderança e protagonismo bastante séria para a gente fazer aquilo que a gente tem que fazer bem feito, como fizemos até agora. Bom, um exemplo de liderança e protagonismo foi esse acordo que o Brasil assinou agora com os Estados Unidos para a venda e compra também de carnes. Eu queria fazer uma pergunta em duas já, tocar em 2 pontos. Primeiro, a importância de unir o Ministério da Agricultura e de Relações Exteriores, como você tocou agora nesse assunto, e também essa vitrine que os Estados Unidos pode trazer para o mercado brasileiro. O Brasil, acho que no governo do presidente Temer, que é esse que a gente está vivendo agora, e eu tenho não só esperança, mas quase muita esperança e quase com a certeza que será o governo que teremos agora para frente, o que é muito bom para nós. O governo do presidente Temer, ele colocou pessoas, vamos dizer assim, líderes, ou pessoas que sabem fazer as coisas no lugar certo. Então, o exemplo, na agricultura, nós temos o ministro Blário Maggi, que é um craque nisso, quer dizer, é um produtor, é um empresário, foi governador, é senador da República, quer dizer, sabe fazer, conhece do assunto. O ministro José Serra, lá nas relações exteriores também, o ministro José Serra está fazendo o papel, como temos lá na Fazenda o ministro Henrique Meirelles, quer dizer, a gente tem uma série de ministros e outros órgãos craques fazendo isso. Eu acho que isso é importante. O acordo, por exemplo, é uma coisa que o Brasil vinha insistindo, e por ser que os Estados Unidos, que é uma coisa que já vinha há tempo negociando, eu acho que tem, além do caráter, obviamente, do acordo em si, da questão financeira do acordo, que isso já está feito, mas tem também a questão da imagem que você e do sinal que você passa, sinal que você tem disposição e as pessoas do lado também têm disposição de fazer acordo com o Brasil. Então, acho que o sinal da assinatura do acordo foi, para mim, sensacional. Acho que foi um gol muito bem marcado aí pelo Ministério da Agricultura, pelo Ministério das Relações Exteriores, quer dizer, na linha do protagonismo, que o Brasil precisa exercer mesmo. Bom, falando sobre o Congresso, ele acontece no dia 8 de agosto, aqui em São Paulo, e esse Congresso, ele tem, na verdade, 2 dias, né? Mas um só é aberto ao público? Não, nós temos... o Congresso, rapidamente, sempre foi um dia, as outras edições. O ano passado, sim, que a gente fez 2 dias, mas esse ano, até pela conjuntura atual, resolvemos fazer um dia de novo. Então, é só um dia, vai ser agora na próxima segunda-feira, 8 de agosto, a abertura é às 9 da manhã, quer dizer, das 9 às 19, no Sheraton WTC, aqui em São Paulo. No fundo, a gente tem um painel de abertura, que vai ser, uma palestra de abertura, perdão, que vai ser feita pelo Arnaldo Jabor. Acho que o Arnaldo vai fazer uma coisa bacana lá. Depois a gente tem o primeiro painel que vai tratar de liderança, né? Nesse painel a gente tem uma representação do Congresso, a senadora Ana Amélia, temos uma representação mais à linha de cooperativa, que é o Paulino, da Cochupé, temos o Eduardo Leduc, da Agroindústria, né? E temos também o José Roberto Mendonça de Barros, economista, vai ser mediado pelo Celso Mingue, do Estadão. Depois a gente tem um segundo painel para tratar de protagonismo, aí de novo, para representar o Congresso nós temos o deputado Marcos Montes, que é o líder da Frente Parlamentar Agropecuária. Vamos ter o ex-ministro e produtor Roberto Rodrigues, o embaixador Marcos Azambuja, para falar um pouco de mercado, para falar um pouco dessa questão de mercado. Teremos aí o Marcelo Furtado, que vai trazer um pouco a visão dessa questão de sustentabilidade e tal para nós. A economista Zena Latifi, para a questão econômica, e aí o Fernando do Valor Econômico, editor de Agronegócio do Valor, vai mediar. E por último, aí deixou uma questão que permeia essa coisa toda, vamos tratar um pouco a questão de ética no Brasil, né, o último painel, aí nós vamos ter o ex-ministro Aires Brito, o Janete da Fonseca, o Pondé, o filósofo Pondé, e o Augusto Nunes que vai mediar. E nesse meio tempo, só para registrar, a gente sempre faz na BAG sempre 2 prêmios. Nós temos um prêmio que é mais voltado à ciência, né, que a gente chama prêmio Norman Bullock, que é o pai da Revolução Verde. Este ano a gente vai entregar para o Sisu, que é um pesquisador na área de cana-de-açúcar, um pesquisador renomado. Muitas das variedades de cana que se planta no Brasil hoje fruto da pesquisa dele, né? E depois a gente tem um prêmio mais institucional, que chama prêmio Ney Bittencourt, que foi fundador da BAG. E o prêmio Ney Bittencourt nós vamos entregar para o governador Pedro Taques, do Mato Grosso, também, que tem feito um papel excepcional nessa questão. Está bem montado, e quem tiver curiosidade de participar, no site da BAG, no www.abag.com.br/CBA, você tem todas as informações do programa, tem tudo lá, é só acessar lá. Será um prazer quanto mais pessoas puderem participar e interagir
é para isso que a gente faz o congresso no final do dia, é isso mesmo. Para a gente finalizar, eu só queria voltar a uma questão. Vocês conseguiram trazer pessoas de várias áreas para fazer uma discussão bem completa. E, por final, vocês escolheram essa questão da ética, trazendo um ex-ministro do STF. Nesse momento de 2 anos de Lava Jato, qual que é a importância disso? Assim, a questão da ética, você falou bem, essa foi uma discussão ano passado. A gente começou a pensar o congresso desse ano, a gente vivia aquele momento, né, que todo mundo aqui sabe o que eu estou falando. Essa questão, eu acho que a questão da ética no Brasil, o Brasil precisa discutir isso e, logicamente, a Lava Jato tem feito um papel maravilhoso. Acho que o Lava Jato tem sido para nós e para as próximas gerações, acho que o mais importante até para as próximas gerações, meus filhos, por exemplo, um papel fundamental. Não, porque ética é uma coisa que permeia esse negócio tudo e ética você tem que fazer parte do DNA das pessoas. Não dá para você deixar de falar disso, de trabalhar com isso. Né? Então, quando a gente pensou isso, era para realmente tocar nesse assunto. E você falou uma coisa interessante. Esse ano, a gente tentou trazer nos vários painéis pessoas de várias vertentes. Por quê? Porque é uma discussão, tanto na liderança, tanto para o que precisa ter várias visões. Tá certo? Então, vai ser uma discussão, eu digo até, não questão de acalorada, assim, não, mas acho que vai ser uma discussão bastante rica, tá certo? Porque você tem várias vertentes e, normalmente, e depois do Congresso, é bom registrar também, a gente sempre faz os anais do Congresso, a gente já faz há 15 anos isso, registra tudo isso, é importante porque podemos pegar desse material todo ideias, estratégias para a gente seguir crescendo no agronegócio do jeito que o Brasil vem crescendo nos últimos anos. Ok, muito obrigada pela sua vinda aqui. Obrigado a você. E espero nos vemos você lá lá na segunda-feira. Espero você lá e estamos lá para atender vocês da melhor forma possível. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Ok, obrigada a você. Obrigado. E vocês acabaram de ouvir a entrevista com o Luiz Cornacchione, ele que é o diretor executivo da ABAG. Voltamos ao programa.